Bom, hoje nós vamos falar um pouco de ordens místicas para esse mundo de fantasia, seja medieval, seja urbana, né? Na verdade, nós já fizemos há um tempinho atrás um vídeo sobre magos lendários, né? E muitos deles existiram na vida real, né? Então, alguns eram mais para a Idade Média, outros eram mais na atualidade, né? E a ideia é dar ideia para você noção nessa história de fantasia, seja medieval, como falei, ou urbana, né? E como muitos desses magos que a gente mencionou no vídeo de magos lendários fizeram parte de ordens místicas, né? E nós vamos falar hoje um pouco mais delas. Por quê? Porque, vamos lá, tem uns certos pontos, né? Primeiro, que magia não é simples, né? Então é muito mais fácil você estudar magia com um grupo, com um estudo direcionado, né? Com um grupo, com líderes, e aí você entra numa ordem, né? Se você for considerar as ordens mágicas, elas vão juntar pessoas que têm afinidades, né? Então você vai se juntar a pessoas que parecem, né, com você, então o seu personagem vai terminar se juntando a personagens que parecem com ele, evidentemente, né? E como, seja na ficção, seja na fantasia, se a gente não for considerar, o poder de um mago pode se tornar muito grande, né? E controle é muito necessário. Então, por quê? Porque de repente pode invocar um demônio muito poderoso, pode destruir uma cidade, né? Pode se afiliar a um grupo maligno e de repente que quer matar um rei, quer, né, destruir um reino. E os grupos de magos, né, essas organizações místicas, elas têm um pouco de controle, né, ou no ponto de ajudar ou no ponto de parar, né, esse tipo de ação, o que é interessante para a sua história, né? Você cria muitas possibilidades. Então, por exemplo, do mesmo jeito que você tem na história do Arthur e do Merlin, nos livros, né, e na série TV o The Witcher, criou-se uma organização de magos, né, e essa organização de magos, o que eles fazem? Eles pegam esse conceito, aquele conceito do Merlin com o Arthur, e mandam sempre um mago para ajudar o rei, né? Porque teoricamente ele é sábio, ele tem poder, não sei o quê, mas ele vai também querer que o rei haja de acordo com o que a ordem de magos quer. Então olha que interessante, né? Assim, não é uma coisa 100% honesta, né? Então o rei quer fazer uma assim, tudo bem, a ordem é boazinha e o rei é meio sacana, então a gente vai fazer bem, mas pode ser o inverso, né? Pode ser o rei muito bonzinho e pode ser uma ordem meio que você fala assim, né? Esses caras são muito legais. E aí você, né, vai ter umas histórias interessantes, né? Que como eu falei, por exemplo, pode existir, como existiram na vida real, né, ordens místicas malignas, né? É claro, assim, a gente só vai citar algumas, né? Porque também, se a gente começasse a citar ordem mística, a coisa ia para mais de hora, né? Mas, por exemplo, é evidente, nós temos os templários, né? Nós temos a maçonaria, nós temos os Rosa Cruz, né? Nós temos os Illuminati, que são organizações que têm em sua parte um elemento mágico, né? E se você não sabia que isso é segredo, se eu morrer você vai saber que eu estou falando que eu não devia, né? Brincadeira, pessoal. Mas você tem várias ordens, assim. Então, a Ordem do Templo Oriente, né? A Ordem do Templo de Oriente. Então ela foi criada na Alemanha no início do século XX, né? Para juntar e preservar alguns conhecimentos da maçonaria. Então, no início, você tinha que ser da maçonaria para entrar na Ordem do Templo Oriente, né? A Golden Dawn, que no final do século XIX, ela surgiu na Inglaterra para organizar, né,
os sistemas mágicos ocidentais. Por quê? Porque na época estavam aparecendo muitos sistemas mágicos baseados no Oriente, né? no conhecimento da sabedoria do Oriente. Então ele falou, não, peraí, nós também temos isso, né? Então nós vamos juntar tudo, esses estudos, para fazer uma coisa única. Então você tem lá a alquimia, a astrologia, a magia cerimonial, né? Tudo isso buscando, né, no Ocidente. E você tem a teosofia, né? A teosofia é exatamente esse o ponto. Ela nasceu juntando um conjunto de doutrinas místicas orientais, né? E várias dessas, a gente até comentou esse ponto no Pai de Doai, invocar demônios ou deuses, né? Que é de comungar com divindades, né? Para descobrir os conhecimentos, né? Os segredos da vida, do universo e todo esse tipo de coisa, né? O que termina sendo interessante. Então, é aquela coisa assim, se você a gente for parar a pensar, né, na literatura, você pode criar, então, ou seja, na fantasia medieval, na fantasia urbana, né, um grupo mais ali focado na natureza, um grupo mais focado na magia ritual, né, isso é muito... se você for considerar a fantasia urbana, né? Né? Então, ou sei lá, você busca, como a gente comentou, um grupo mais focado na oriental, então, que busca conhecimento lá na Índia, ou, né, lá no Tibete, e todo esse tipo de coisa, né? E pode ser tanto boas e como ruins. Então, assim, pode ser tanto os mocinhos, né, os protagonistas, como os vilões da história podem fazer parte até de ordens rivais, né? Então, assim, termina sendo interessante, chama a atenção da história, porque ele pode se ligar, assim, pode ser, você pode considerar bem assim, é só magia. Então, eu só vou estudar magia e só vou ter magos, tudo bem. Mas você pode, assim, fazer ligações assim na correria, né? na sede de poder, sabe? Buscar deuses e buscar demônios para conseguir favores, né? E conseguir poder com mais rapidez. Então, isso também poderia deixar a história interessante, assim. Lembrando clássicos, por exemplo, no Conan, por exemplo, mas em N histórias em que ele vai roubar um item mágico de um mago maligno, né? Então ele tem que entrar lá na torre do mago e roubar o item mágico. Então, um monte de histórias do Conan são assim, né? Tanto no quadrinho como nas histórias dos livros do Conan, né? São bem legais, inclusive. Vale muito a leitura, né? No Witcher, por exemplo, né, todas as feiticeiras, elas são meio que ligadas lá àquela escola de Aretusa, que meio que controla elas. Mas mesmo assim, você tem a Yennefer, que ela é meio neutra, né? Ela fala, mano, não quero nada com vocês, e sai, apesar dela ajudar muito, né? E você tem a Fringilla, que termina indo lá para Nilfgaard, que são os vilões, e termina atacando a escola e os reinos lá que a escola está defendendo, né? E o pai é muito interessante, porque o pai dela tá no Conselho dos Magos, né? E ela tá ali, né? Então é muito interessante, chama muito a atenção, assim, pode dar muita cor, né, para sua história, assim, dá muito uma realidade única, né, para sua história, você criar esse conceito, né? Então, por exemplo, a gente tem muito, o RPG tirou da literatura de que você pode ter tanto magos estudando com outros magos, então
né? O mago iria ser o assistente de um mago mais poderoso para depois virar um mago ele mesmo, ou ele poderia ir numa escola de magos, né? E aí ele se desenvolveria na escola e depois ele viraria um mago. E aí, além desses dois, você tem esse conceito das organizações, né? Então o cara entraria numa ordem mística, né? E ele se interessaria, né? E como eu falei, seja uma fantasia medieval, seja uma fantasia urbana, pode dar bastante história, porque pode dar história desde quando ele está aprendendo, né? Ou você pode criar um personagem quando ele já tem poder, depois você vai contar a história do prequel dele, né? Então você vai contar a história de como ele chegou a se tornar o que ele é, né? Então você tem muito isso acontecendo em séries ligadas a mundos de RPG, né? Então o primeiro eles mostram o personagem fica famoso, aí depois eles contam a história de como o personagem se tornou aquele personagem. E como você gosta do personagem, termina gostando da história, né? E assim vai, né? Então, assim, evidente, a gente poderia estar muito mais exemplos, né? Como a gente falou, de ordens, né? Fala muito delas, fala muito desse tipo de coisa. Então, assim, uma ordem pode ser ligada a um tipo de magia, né? Então, olha, a ordem aqui, ela é filiada por causa de necromancia. Necromancia, interessante. Então vai lidar com mortos-vivos, evidente que são os caras mais malignos, né? Tal. Aquele ali é mais, sei lá, alteração. Então ele vai querer transformar ferro em ouro e todo esse tipo de coisa. Eu vou querer uma que mais ligada à divinação. Então, é tarô, procurar conhecer sobre o futuro, e assim, né, você pode criar as ordens devido a isso, né? Então seriam ordens ligadas a tipos de magia também, né? E como estava comentando, dá para continuar falando, né, dando exemplo e falando do tipo de ordem que você pode criar, né? Direto, mas não é essa a nossa ideia. Nossa ideia é sempre dar uma base, né, para que você ouça o que a gente está falando e fale, nossa, né, olha que interessante, eu podia fazer isso aqui. E aí, evidente, procurar, né, o que a gente fomentou, então, Templários, Ordo Templarientes, procurar um pouco mais, usar como base, como nós comentamos no sobre magos lendários, né, na história do Sandman, que até virou série. O Sandman é preso por um cara que era muito baseado, ali a ordem dele é muito baseada no andamento da Golden Dawn ali, né, aquela coisa mais, né, cheio de poder e não sei o que, grande besta. Então, magos conhecidos, em ordens conhecidas, até porque quem conhece vai lá e fala, nossa, né, ficou parecido, que legal, o cara fez pesquisa. Então acho que é essa a ideia, né? Então é vocês usarem o que a gente está falando aqui, né, para pesquisar. A gente sempre fala, pesquisem, vão além do que a gente... Usem o que nós estamos falando como base, mas não, o que eles estão falando basta. Não, né? Nós estamos dando só um pequeno toque para te ajudar, né? Vai além. Hoje nós temos internet, a internet ajuda muito a achar mais informação sobre isso, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, deixa seu like, ajuda muita gente. Comenta se você já usou alguma ordem mística que você inventou, ou alguma ordem mística que você se baseou, né? Eu usei essa, me baseei nessa, né? Repassa para aquele seu amigo que escreve fantasia medieval ou fantasia urbana, e pode de repente usar esse conceito, né, de ordens mágicas. Acho que a ideia aqui é sempre nós estarmos ajudando uns aos outros para que o nosso mercado cresça em qualidade, né? Conheça os nossos livros, né? Se você gosta de
terror, de policial com tecnologia, steampunk, fantasia. Nós temos todos esses livros, nós vamos deixar os endereços dos e-books aqui embaixo, mas se vocês quiserem os exemplares físicos, nós temos todos eles, né? É só entrar em contato e a gente conversa, vê preço, vê como é que fica para mandar, né? E é isso aí. Até mais.